Boa tarde. Quero, antes de tudo, agradecer esse momento de muita importância para mim, que me comove, que me emociona, porque é a primeira vez que eu venho ao INES, mas faz muito tempo que eu trabalho nessa área. Então, eu devo admitir que eu estou emocionada. Então, eu quero agradecer a Valéria e a toda a comissão organizadora. Estou vendo ali a minha colega lá de Brasília, Ellen também, né? Então, alguns olhares familiares, colegas que estiveram aqui na mesa anterior, que têm atuado nessa área, que fazem um trabalho precioso nesse momento, que é o trabalho da educação, né? Então, por isso que a gente está aqui juntos, todos nós. Mesmo longe do abraço, eu estava perto do coração. E agora eu estou perto, né? Isso me deixa muito feliz. Como a professora disse, professora Valéria, eu trabalho na área de teoria da gramática, dentro da abordagem da teoria gerativa, que é uma área que tem um perfil muito característico em relação à sua prática, à sua abordagem, e eu resolvi que esse momento poderia ser também uma oportunidade de trazer alguns detalhes sobre essa abordagem. Então, eu vou... Para não perder tempo, né? Vamos tentar aqui, só para orientar mesmo. Então, nós temos, em relação a essa questão, o desafio, então, de reconhecer que a situação linguística dos surdos é uma situação de grande interesse para a pesquisa, para o trabalho da universidade, por causa dessa característica de trazer o bilinguismo, né, que é muito importante para a pesquisa na linguística. Eu acho que de todos que apresentaram aqui hoje à tarde, pelo menos, eu sou a única da área da linguística propriamente, né? E, como vocês sabem, a linguística é a ciência das línguas, né? Então, nós temos um interesse muito grande em investigar as línguas como esse fenômeno inerente ao ser humano. E, dessa forma, nós estamos também em total interface com as áreas do conhecimento, com a educação, com todas essas abordagens que foram produzidas aqui, apresentadas aqui, né? A questão das implicações educacionais, os avanços sociais, tudo isso, na nossa visão de linguistas, passa pela língua, né? Então, nessa exposição, nós queremos apresentar alguns resultados, né? Especialmente dos trabalhos que a gente desenvolve na Universidade de Brasília. E nesse trabalho a gente tem olhado para a interlíngua, nessa perspectiva de estudar as propriedades estruturais da interlíngua, da gramática da interlíngua, né? E o que nós percebemos como parte desse trabalho é que nós necessariamente temos de reconhecer o papel da língua brasileira de sinais e a necessidade de investigação da língua brasileira de sinais, até mesmo por causa dos pressupostos teóricos que a gente adota, né, em relação à interferência que essa língua pode ter. Além disso, nós temos como pressuposto a gramática universal, né? Então, os estudos vão contribuir para a gente entender melhor as propriedades da gramática universal, para a gente poder modelar essa gramática com uma sustentação cada vez maior, que é essa nossa meta, né? Então, com esse conhecimento sistematizado, nós demonstramos a relevância da abordagem científica também para a tomada de decisões no contexto educacional. O tema da mesa é realmente desafiador, porque ele vai levantar a questão da formação do professor de língua portuguesa, escrita para surdos, né? E, claro, que as questões emergentes seriam, né, como a investigação científica do português escrito como segunda língua interage com os estudos de língua de sinais brasileira e com o desenvolvimento da tecnologia educacional para o ensino de língua, né? E que temas devem ser abordados na formação acadêmica e no diálogo com o docente, aí já pensando também na formação continuada, né? E o que se espera do professor como agente social do processo político-pedagógico, como promover o protagonismo desse professor através dessa contribuição que a gente gostaria de dar. Então, para discutir essa questão, nós vamos buscar
responder algumas perguntas, né? Uma delas, qual a natureza do fenômeno da aquisição de português escrito, como L2 para surdos? O que as propriedades da interlíngua nos revelam sobre a língua de sinais brasileira, sobre o desenvolvimento linguístico e sobre o conhecimento da língua escrita? Como desenvolver o conhecimento linguístico da segunda língua em contexto de bilinguismo, com línguas veiculadas nas modalidades visual, espacial e oral aditiva, né? São perguntas que estão motivando a nossa discussão aqui. Aqui eu estou fazendo uma sistematização do que nós vamos apresentar, eu não vou perder tempo com essa parte. Vamos começar, então, falando um pouquinho das nossas premissas, né, das nossas hipóteses de trabalho. Nós trabalhamos num programa chamado Biolinguística, que parte do pressuposto de que a faculdade de linguagem é inata, né, de que o ser humano é dotado de um conhecimento linguístico inato, né. E isso acaba sendo desenvolvido a partir da constatação de que a linguagem humana ela se desenvolve com o surgimento do homem sobre a face da Terra, né. As teorias da evolução elas mostram que as características que vão distinguindo os seres vivos, né, elas vão promovendo a diversidade biológica, né, e que também é chamada de evolução, né, mas a questão da linguagem ela sempre trouxe um ponto muito importante pelo fato de que é possível falar em comunicação animal, né? Todo mundo reconhece isso. Então, essa imagem que vocês estão vendo aí mostra, por um lado, os grupos, né, que se desenvolveram a partir, né, daqueles primeiros seres que eram invertebrados, no caso dos insetos seriam os representativos, e, por outro lado, os vertebrados, né? E assim sucessivamente foram se diferenciando os seres vivos até chegarmos aos mamíferos, né? Mas se do outro lado ali da imagem nós vamos ver que ali não tem agrupamento. Por quê? Porque ali está indicado que todos os seres de alguma maneira nos diferentes grupos manifestam algum tipo de comunicação, algum tipo de linguagem. Então, é um desafio para a teoria da seleção natural, para a teoria da evolução, entender como a linguagem humana se situa nesse processo, né? Então, porque também ela vai de encontro com uma noção fundamental na seleção natural, que é a noção de competição, né? Quando, na verdade, a linguagem vai trazer um mecanismo que é um mecanismo de cooperação, né? A partir de um processo que os teóricos mencionam, que é a externalização de uma capacidade cognitiva que se desenvolveu nesse processo evolutivo, né? Na forma de uma fala sintática, né? Outra coisa interessante em relação a esse processo é que existe uma polêmica, ou, na verdade, não é nem bem uma polêmica, mas uma dúvida se essa fala sintática ela teria se desenvolvido a partir de sinais vocais, ou de itens vocalizados, ou de sinais manuais, né? E isso realmente nos mostra que a língua de sinais ela tem uma origem também quase que tão remota quanto a origem da linguagem humana, né? A partir mesmo dessa possibilidade de ter sido um dos motores, né, evolutivos desse fenômeno, né? Agora, diante dessas dúvidas todas que estão aí em aberto para pesquisa, e que suscitam muitos trabalhos, né, envolvendo os primatas, buscando reconhecer em que medida em que medida a linguagem humana, as línguas naturais se distinguem da comunicação animal, o que a gente pode reconhecer é que nada similar à linguagem humana existe no reino animal. O que mais se destaca nesse processo é que o surgimento da linguagem humana dá margem a que a gente reconheça uma manifestação desse fenômeno em dois pontos de vista, né?
uma manifestação como um sistema comunicativo, né, que cria essa condição para essa fala sintática e a interação propriamente dita, que é objeto de muitas pesquisas e de muitas abordagens, né, que nos interessa profundamente, especialmente a linguística, mas também esse outro aspecto que é o sistema o funcionamento dessas propriedades, né, o funcionamento articulado dessas propriedades. E são duas facetas, digamos, do fenômeno linguístico, né? Então, o sistema comunicativo e as computações que subjazem ao sistema linguístico, né? Que tem como uma das características primordiais essa propriedade da recursividade, né? Que é a reutilização de certos mecanismos de maneira eficiente, de modo a alcançar aquilo que é fundamental para a nossa visão de língua, que é a criatividade. Criatividade que não é exatamente naquele sentido da imaginação, embora tenha a ver também, não é? Mas criatividade num sentido mais estrito, que significa possibilidade de articular um sistema de unidades finitas e produzir infinitas formas de expressão, né, que são os usos linguísticos, né? Então, tudo isso está em jogo quando a gente vai falar da natureza da faculdade de linguagem, né, que é esse fenômeno extremamente complexo, né, que nos intriga e que tem sido objeto de pesquisa na linguística. Existem várias evidências para fundamentar a existência da faculdade de linguagem. Uma das que tem sido citadas é o fato de ela atingir a cognição de maneira encapsulada, ela permitir que o indivíduo alcance o outro através, não é, de um mecanismo específico, mas ao mesmo tempo, existem outras evidências que a gente consegue obter através da pesquisa. Então, nós temos aqui, por exemplo, o estudo das palavras, né, da aquisição do vocabulário, das características formais das palavras, que formam esse sistema, né? Então, uma coisa que chama a atenção é o fato de que o indivíduo, normalmente, ele tem um conhecimento de cerca de 60 mil palavras, e essas palavras foram adquiridas de uma forma muito eficiente e, ao mesmo tempo, sem dificuldade, exatamente, sem causar, sem qualquer estratégia de instrução objetiva, né? Faz parte do nosso cotidiano utilizar os itens lexicais. Sem eles, a gente não consegue realmente implementar esse sistema. Mas, ao mesmo tempo, ele não pode ser explicado, esse conhecimento não pode ser explicado exclusivamente como um fenômeno que você desenvolve a partir da repetição ou a partir da memorização pura e simples da lista de palavras, né? Você fala assim, como é que você sabe uma lista de 60 mil palavras, né? Você não tem noção de que você sabe 60 mil palavras, né? Então, é porque existiria, de alguma maneira, um mecanismo que estoca essas palavras, né? E além de que as próprias palavras encerram propriedades, né, que permitem que essa organização se dê, né? São propriedades formais, são propriedades que a gente está citando aqui, que podem ser analisadas pelo ponto de vista da escala e do modo como elas se estruturam. Outro aspecto importante também, que desde os filósofos gregos tem sido destacado, é a arbitrariedade do signo linguístico, né? Que nos leva a concluir que não é possível que nós tenhamos esse conhecimento exclusivamente pela relação direta entre a palavra e o objeto nomeado, ou a coisa a que ela se refere. Então, essa relação ela não pode se sustentar dessa maneira, né? Então, por mais que exista aí algum tipo de relação com as coisas nomeadas,
não é possível admitir que assim se dê o desenvolvimento desse conhecimento. Então, a arbitrariedade do signo linguístico é uma das propriedades mais relevantes para a caracterização do conhecimento linguístico, né? Então, diante disso, a gente pode levar a essa conclusão de que a língua é um sistema, a linguagem humana e as línguas naturais são um fenômeno único e exclusivo da espécie. Por outro lado, é também um sistema extremamente complexo e, como diz Noam Chomsky, que é um dos grandes teóricos dessa abordagem, nós estamos apenas nos primórdios em relação ao entendimento do seu funcionamento. Então, quando a gente pensa num livro de gramática dessa grossura, a gente tem que pensar que ali não tem muito pouco daquilo que realmente corresponde a esse conhecimento, né? É uma aproximação, digamos assim, né? Isso é bom e é ruim, né? Mas assim, é bom porque a gente também não precisa ficar tão preocupado que a gente não sabe aquele conteúdo ali todo de cor e salteado, né? Tá bom, não tem problema, gente, tem muito mais ainda que a gente não sabe. Vamos pensar assim, né? Mas o fato é que, na hora de implementar esse conhecimento, ninguém tem problema, ninguém tem dor, ninguém tem sofrimento, e aquilo flui, né? Aquilo sai de uma maneira fenomenal, né? Ele domina esse conhecimento detalhado e de forma precisa, né? E constrói e interpreta as expressões linguísticas sem dificuldade, né? Bom, se por um lado a gente tem essa capacidade que nos une enquanto espécie, que tem todos esses atributos, né? Por outro, a gente tem um dilema aí a resolver, que é a diversidade linguística, né? Então, como fazer para dar conta desse outra faceta, né? Quer dizer, além de ser intrinsecamente, inerentemente, extremamente complexa, além de tudo, tem essa diversidade monumental, né? Então, como enfrentar essa questão, né? Se a gente pensa nessa origem em relação à espécie humana, na espécie humana em relação a outras espécies, então a gente precisa entender por que, a partir da espécie humana, surgiu tanta diversidade, né? Então, claro que a gente pode explicar em termos da difusão horizontal, né, que os seres foram, os humanos, os grupos humanos, né, foram migrando e foram se distanciando e foram produzindo ruídos e formas diferenciadas de utilização, de manipulação desse sistema, e tá bom, mudou. Mas, ao mesmo tempo, o próprio movimento humano gerou, né, a história da humanidade, né, tem forças catalisadoras que trazem de volta esses grupos, né? Então, quer dizer, há uma dispersão, mas, ao mesmo tempo, há forças unificadoras, né? E dessas forças unificadoras surgiu um outro aspecto, uma outra faceta do fenômeno, que é o contato de povos, né, com diferentes línguas, né? E isso nos dá o fenômeno do bilinguismo, do multilinguismo. Então, hoje, a gente está num país que reconhece a multiplicidade de línguas, né, no nosso território, até por uma questão política, a gente tem esse entendimento que nos faz avançar como sociedade, né? Mas é muito comum você dizer, não, eu só falo português, né? Ou preciso aprender outra língua, ou então o surdo que quer aprender português porque ele sabe Libras, enfim, aquele sentimento de que é só uma língua materna, né? E, então, é importante a gente lembrar que o bilinguismo e o multilinguismo é muito mais a regra do que a exceção, né? Nós estamos numa situação, hoje e sempre foi assim, de multilinguismo constante, né? De bilinguismo constante, né? E isso nos desafia a entender o processo de desenvolvimento das línguas, das segundas línguas, né? O próprio bilinguismo total, como ele se dá, né? E, por outro lado, do ponto de vista da teoria gerativa, como é que se consegue explicar a existência de uma capacidade inata, universal, que a gente chama de gramática universal, e, ao mesmo tempo, explicar a diversidade.
Então, daí a gente tem essa abordagem da teoria de princípios e parâmetros. Eu estou trazendo essa informação, esse conceito, porque acaba que ele tem um significado para o restante da nossa discussão, que é exatamente no sentido de mostrar que o indivíduo nasce com essa dotação da gramática universal, mas, no contato com uma língua, ele vai ativar, né? Ele vai selecionar opções que estariam, por hipótese, em aberto, e que precisariam ser definidas, né? E, a partir desse momento, quando ele entra em contato com uma língua, ele reconstrói, ele reativa, digamos assim, aquele aparato, e ele, então, passa a adotar, a representar mentalmente um outro conhecimento mais especificado, né? E nesse processo, ele abandona as opções que ficaram, que não foram utilizadas, digamos assim, né? Então, ele chega nesse estado mental final, né? Eu falei de faculdade de linguagem, agora eu estou falando de gramática universal. Gramática universal pode ser também o rótulo para uma teoria que tenta, né, representar as propriedades desse conhecimento inato inicial. E também sobre como essas opções se manifestam e de que modo elas podem ser especificadas a partir do momento em que se dá o contato com uma língua específica, né, que é o processo da aquisição propriamente. Então, chegamos ao segundo tópico, que é exatamente a aquisição, que é quase que é um corolário, ou é uma outra faceta do fenômeno, né, desse fenômeno universal, que é de que todo mundo acaba aprendendo uma língua. Não tem como você pensar numa situação em que o indivíduo não desenvolve a língua, a não ser num caso de alguma patologia, alguma dificuldade de outra natureza. Mas, em condições normais, a língua materna se desenvolve e, independentemente de qual é a cultura, independentemente das condições, esse fenômeno é quase inexorável, né? Eu já mencionei que existem comunidades bilíngues e multilíngues e que todo ser humano é capaz de aprender uma ou mais línguas, né? Agora, é um fenômeno que tem um processo que tem regularidade, tem universalidade, tem rapidez. Tudo isso conspira em favor dessa ideia de que, certamente, pressupõe a faculdade de linguagem, né? Agora, quando a gente chega na aquisição de segunda língua, outras características emergem, né? Especialmente quando esse processo se dá após a aquisição da primeira língua. Quando é concomitante, né? Quando vem junto, nem tanto, mas tem muita coisa por trás disso aí também, que eu não vou mencionar hoje, posso em outro momento. Mas, quando você tem o conhecimento, a aquisição da segunda língua depois da primeira língua, então algumas coisas acontecem, e entre elas está aquilo que a literatura chama de período crítico, né? Que é, eventualmente, alguma restrição que vai impedir que certos processos se efetivem em termos neurológicos, né? Isso se dá em relação à linguagem, se dá também em relação a outras habilidades cognitivas. E a ideia é que parece, então, haver uma relação entre esse período crítico e essas dificuldades que são reportadas, né? Por exemplo, a variação individual em relação ao êxito, a fossilização, que é a estabilidade de certas propriedades, especialmente de um fenômeno chamado opcionalidade, que é o uso variável de formas, de maneira que o indivíduo fica oscilando entre mais de uma possibilidade, né? A indeterminação das intuições, que é a dificuldade que ele vai ter em reconhecer uma estrutura como específica de uma determinada, da segunda língua, né? Além dos fatores afetivos,
que precisam ser mencionados, que envolvem exatamente a motivação para o desenvolvimento de uma segunda língua, quando, na verdade, já se dispõe de uma língua, né? Isso se verifica entre surdos e na aquisição dos surdos, da língua oral pelo surdo, de uma maneira mais específica por conta das questões relacionadas com a modalidade, mas em todos os contextos a gente vai encontrar essa discussão, esse aspecto, né? Tendo um lugar relevante, né? O que mais? Considerando, então, essas características, a gente vai reconhecer a necessidade de um trabalho mais específico em relação à segunda língua, né? E a gente vai reconhecer que é preciso entender a natureza da interlíngua. Então, nós vamos propor aqui um mergulho na interlíngua como um caminho para estabelecer aquele mecanismo que vai, digamos, superar a fossilização, por exemplo. Nós não vamos nos deter nos mecanismos que vão superar o problema da motivação, né? O problema da motivação, ele tem um tratamento muito qualificado na questão educacional, pelo ponto de vista dos aspectos que a professora Celeste falou aqui, que a professora Ana falou, né? São questões de suma importância. Nós vamos ficar mais voltados para o problema da fossilização, por exemplo, tá? Então, vamos tentar responder como o trabalho com a interlíngua pode nos ajudar a superar essas características, né? Nós tivemos já uma aproximação desse tema em uma publicação que foi feita lá na UNB, com um grupo de professores que se detiveram na questão do ensino de português para surdos. Esses 2 livros estão no site do MEC, eu tenho certeza que vocês conhecem, e também que vocês sabem que nessa publicação nós temos um olhar voltado para a abordagem da biolinguística e da teoria gerativa. Portanto, se vocês quiserem aprofundar um pouquinho mais, é possível através dessa publicação e também de algumas outras que a gente tem explorado, né? O que nós podemos fazer hoje é relatar alguns resultados de pesquisa, e aí eu vou dizer com muito orgulho que esses resultados eles surgiram a partir de um trabalho com os orientandos, nosso grupo de pesquisa, mais especificamente na área de teoria da gramática, e entre os quais estão os surdos e ouvintes. Eles se sensibilizaram para o entendimento dessas questões relacionadas com a gramática e fizeram algumas pesquisas mais específicas em relação a essas propriedades. Eu vou passar aqui rapidamente em relação a isso, para ir direto, senão eu não vou conseguir mostrar para vocês, que é o que eu estou mais interessada, né? Então, um deles é o trabalho da Mesquita sobre... essa não é surda, foi a minha primeira orientanda, ela estudou as preposições, e, como vocês sabem, a gente tem uma preocupação em reconhecer o papel da L1, né? Então, ela foi buscar, na língua de sinais brasileira, uma possível relação com as preposições. Então, em primeiro lugar, ela tentou estabelecer correlatos, né, com as preposições no português e descobriu 3 aspectos que podem ser identificados na língua de sinais brasileira: o movimento direcional, a existência de um elemento lexical, que é um sinal, e construções classificadoras. O movimento direcional ele está contemplado bem claramente naquela distinção que é bem conhecida de vocês entre os verbos simples e os verbos de concordância, né? Nós sabemos que os verbos simples eles têm o movimento, porque é um parâmetro do sinal, mas esse movimento não está associado a uma propriedade que é fundamental nos verbos de concordância,
que é a identificação do sujeito e do objeto, né? Então, vocês estão vendo aí o verbo perguntar, ele está no grupo dos verbos de concordância, e ele, então, mostra que o movimento parte de um ponto que corresponde ao referente identificado na posição de sujeito, e se orienta para um ponto que corresponde ao referente identificado com a posição de objeto. E, diferentemente, o verbo aprender, eu imagino que o intérprete está fazendo o sinal também ali, né? Ele tem um movimento, mas esse movimento não está relacionado com essa relação entre a posição de sujeito e a posição de objeto. Então, no português, esses mesmos verbos, eles estão associados a essa propriedade, né? Mas com a preposição, né? Agora, aqui eu vou mostrar, essa é uma conclusão, desculpa, que a Meir, em 2002, estabeleceu, que, então, o movimento com os verbos de concordância, eles fazem um papel gramatical comparável das preposições. Isso vale para os verbos reversos também, como pegar, né? Bom, mas as Libras também têm preposições, como essas que estão ilustradas aí, né? A preposição sem, itens lexicais como embaixo, em cima, atrás, né? Esses sinais, eles foram depois aprofundados, enfim, em estudos que a gente fez posteriormente, e, especificamente, o sinal com foi estudado pela Mesquita, em um trabalho que a gente fez posteriormente, mostrando que a característica principal que vai identificar o sinal com a preposição como categoria gramatical é a transitividade. Então, nós vamos ter a possibilidade de um antecedente e de um consequente, né? Então, no exemplo que está citado aí, Alice, cansada, começou cansada, sentar, junto, irmão. Então, nós temos a relação entre Alice e irmão, mediada pelo sinal junto, né? Ou com, né? E isso nos mostra essa realização transitiva. E esse mesmo sinal ele pode ocorrer também numa realização intransitiva se você disser Alice e irmão juntos, né? Então, nós vamos ver um uso intransitivo ou um uso, digamos, analítico ou transitivo. Nós temos também as construções classificadoras, que foram abordadas por Veloso. A hipótese da Veloso é que as construções classificadoras se comportam como verbos de concordância. Então, os movimentos descritos nas construções classificadoras poderiam ter como correlato as preposições. Não vai dar tempo de mostrar todos os estudos que nós já fizemos. Mas, então, eu vou escolher um, tá, professor? Eu achei que eu tivesse até mais tempo. Eu estava marcando aqui 5 minutos só. Tadinha de mim. Nossa Senhora, socorro. Mas, então, olha só. Constatamos que Libras tem a língua 1, né, que a gente precisa reconhecer a propriedade gramatical na L1. Né? Tem na língua 1, certo? Agora, nós vamos ver como se dá aquele fenômeno na interlíngua. E olha só o que a gente descobre. Tem esse trabalho que nós fizemos e que a gente percebeu que vai aparecer a preposição para com o verbo dar, com o verbo ir, com o verbo olhar para e com o verbo ajudar. Né? O verbo ajudar é um verbo que, em português, não tem a preposição para, mas é um verbo que tem um movimento direcional em Libras. Né? Então, a presença da preposição para nessas estruturas, e aí depois a gente aprofundou e trabalhou com outros dados, por exemplo, esse aqui, que foi um estudo que a gente fez depois, tá, não dá para ver, né? Está horrível. Mas, assim, a gente encontrou a preposição para com o verbo provocar, que é um verbo também direcional. Né? Então, mediante o olhar mais detalhado sobre os dados da interlíngua, fazendo uma coleta desses dados sistemática,
a gente percebe que o surdo sai de uma situação em que ele não usa a preposição para uma situação em que as preposições começam a entrar. Só que a entrada da preposição, ela não é uma entrada aleatória, né? A gente vai reconhecer que as classes verbais, elas estão condicionando a entrada da preposição, né? Existe uma frequência maior de preposição em verbos com movimento direcional, por exemplo. Então, isso tem duas conclusões. Uma, que existe a interferência, né? Isso está documentado nas nossas quantificações, né? Porque os estudos eles têm uma quantificação, né? Então, tem a interferência da L1, isso, então, de alguma maneira, confirma uma hipótese de trabalho nossa, que é a hipótese do acesso parcial à gramática universal. Ou seja, a L1 fica no meio, né? A L1 é o estado mental inicial. É ela que vai, digamos, ser o filtro a partir do qual o outro conhecimento se desenvolve, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é importante para a teoria gramatical, que é reconhecer que as classes verbais elas têm um estatuto teórico, né? Então, quando se diz que existem verbos de concordância, existem verbos simples, e que o movimento direcional é uma categoria gramatical, nós estamos, digamos, comprovando o estatuto gramatical desse movimento, né, desse morfema, mediante o trabalho com os dados da interlíngua. Então, é como se houvesse, de fato, uma implicação mútua, né? O trabalho com a interlíngua, assim como o trabalho diacrônico, por exemplo, quando você estuda a mudança linguística, você reconhece um fenômeno de mudança, aquele fenômeno de mudança ele contribui para a gente fortalecer, para a gente testar as nossas hipóteses sobre o papel das categorias. Então, com isso, a gente está demonstrando o estatuto do movimento direcional na estrutura da gramática da língua de sinais brasileira, né? E, ao mesmo tempo, nós estamos dando subsídio para o professor, e aí a gente tem a questão da formação do professor, a formação com uma base na linguística e no conhecimento gramatical, uma formação que lhe permita construir a sua metodologia, desenvolver a sua técnica em função desses fatores, desses aspectos, né? Distribuindo as propriedades e promovendo um trabalho que seja mais eficiente do ponto de vista do input que ele vai oferecer. Porque, como a gente falou, a gente tem a gramática universal, mas sem o input não acontece nada, né? Então, precisamos do input para ele reconfigurar a gramática universal e, com isso, alcançar aquele resultado que é o fenômeno da língua em uso, né? A possibilidade de implementar uma gramática e, com ela, alcançar esse outro aspecto, né, que é a comunicação, tá certo? A próprio desenvolvimento do pensamento, né? Porque a língua não é só comunicação, língua também é introspecção, né? Língua também é reflexão, tá certo? Então, eu queria dizer que, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do nosso trabalho, a gente pode falar em algum outro momento, né, talvez nas perguntas. Peço desculpas, eu não pensei que fosse ficar assim tão ruim. Acho que esse aí ficou melhor, né? Mais colorido. A projeção, né, os slides. Mas, enfim, esse aí é o trabalho do Eli Ferreira, que é surdo e que estudou a estrutura oracional. Já estou saindo. E, com isso, a gente encerra aqui. Eu quero agradecer mais uma vez o convite, pedir desculpas por esse excesso aí, tá? Não sei como é que é. Tem organizado.